Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Nessa de hoje nós vamos falar sobre um curta-metragem roraimense que começa a ser produzido em Boa Vista, diretamente de Boa Vista. Conheça esse curta-metragem Fuga, dirigido por Aldenor Pimentel. Nessa entrevista do nosso podcast, o cineasta compartilha sua trajetória e o processo criativo por trás de Fuga, uma obra repleta de mistério que vai deixar o público em suspense. Na conversa, o cineasta fala ainda das produções em Roraima e nada mais, nada menos, nosso convidado de hoje, Aldenor Pimentel. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Obrigado e é um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Seja sempre muito bem-vindo, sinta-se em casa, o espaço é todo seu. Aldenor, para nosso começo de conversa, como é que foi que surgiu aí a ideia para o curta-metragem, né? A Fuga. Sim, é interessante porque essa ideia eu já tive ela há uns 10 anos e vim alimentando, né, nutrindo a esperança de concretizá-la. E aí realizei outros filmes antes disso, mas quando veio a Lei Paulo Gustavo, alguns editais para diferentes segmentos foram lançados aqui no estado. Eu me inscrevi com um projeto no edital da Prefeitura de Boa Vista e esse projeto foi selecionado, que é o projeto de Fuga, um projeto que foi ali inscrito no edital de audiovisual e que transformou essa ideia nisso que a gente está em processo de produção agora, que é um filme de curta-metragem. Ele deve ter entre 7 e 15 minutos e tá muito... Esse sentimento do filme, assim, esse clima de tensão, também está nesse processo de produção. A gente está muito nessa expectativa de quando o filme ficar pronto e o que o público vai achar disso tudo. Muito legal. Aí o que você acha que o público pode esperar da trama e também dos personagens de Fuga? Então, o Fuga é um filme de ação que se passa na área urbana de Boa Vista. É uma perseguição que sai do aeroporto até a Orla Taumanã. Nós somos apresentados ao longo do filme aos personagens, que é Duda, uma jovem pessoa indígena que chega a Boa Vista de avião, e a um chefão e seus capangas que a perseguem pelas ruas da cidade. E aí o filme é um filme sem diálogos, e nisso está um pouco da mágica do filme, que é deixar com o público, para que o público complete a história, né? Trata-se, portanto, de uma obra aberta. Muitas coisas não são ditas ali, é um filme sem diálogos. Deixar a imaginação fluir. Exatamente. Então, o público é convidado a fazer parte desse processo de construção da história, de se perguntar quem é essa pessoa que está sendo perseguida, por que ela está sendo perseguida, o que ela fez, né? E aí outros questionamentos podem sendo feitos e reflexões sobre a própria vida da gente e sobre a cidade, né? Porque a cidade vai sendo revelada ao longo do filme, né? Vão sendo mostrados lugares que a gente que mora aqui já conhece, né? O Complexo Ayrton Senna, o Coreto, o Centro Cívico, a Orla, o Parque do Rio Branco, mas também alguns elementos que nos fazem pensar sobre como é viver em Boa Vista, né? O lugar da mulher nessa sociedade, o lugar do jovem nessa sociedade, né? Os diferentes grupos populacionais que estão aqui fazendo Boa Vista ser Boa Vista. Então é um filme bem interessante nessa estratégia de chamar o público para contar também a história e não entregar tudo pronto. Muito legal, ó. Interessante. E em que aspectos você se inspirou aí para criar a personagem Duda, né? E a misteriosa perseguição? Sim. Primeiro que a história, ela começa com uma motivação que era mostrar Boa Vista, principalmente para o turista, para aquele que não conhece a cidade. Então, por isso, essa trama, ela se desenvolve passando por pontos turísticos da cidade. Mas aí, ao longo do tempo, essa história foi ganhando camadas, né? Então foram adicionados esse elemento assim, dos personagens, né? Da construção dos personagens. Duda é uma jovem pessoa indígena, então todas essas questões vão compondo a narrativa.
E aí a gente se inspira no que olhamos aqui, né? Então, Duda é indígena, é uma jovem, né? Então, é uma tentativa de tentar, de representar as pessoas que vivem aqui, né? Os capangas, por exemplo, também são negros ou indígenas, então fazem parte da população que faz com que essa cidade seja o que ela é hoje, né? Então, assim que a gente tentou reunir esses personagens e procuramos atores que pudessem encarná-los, né? Para passar essa mensagem mesmo ao público. Muito legal, bem contextualizando assim a gente mesmo, né? Muito bacana. Sim, e a gente espera também isso, né? De que o público, ao assistir o filme, se veja, né? Se veja naqueles personagens. Olhe para Duda e diga, poderia ser eu ali, poderia ser eu, daquelas pessoas que estão aparecendo ali na tela. Ou está me representando, né? Exatamente. Muito legal mesmo. E qual foi aí o maior desafio durante a gravação de Fuga, em Boa Vista? Fazer cinema, de qualquer forma, é sempre um desafio, né? E fazer cinema na região norte, em Roraima, em Boa Vista, é ainda mais, né? Nós temos alguns desafios, né, a vencer. E alguns deles são, por exemplo, questão de equipamento, dos custos de produção, né? Mesmo montar uma equipe que tem experiência em cinema, nós temos ainda um cenário em desenvolvimento em Roraima, né? Mas procuramos solucionar de forma criativa todos esses desafios que nos foram impostos, né? Eu mesmo, eu tenho experiência com filme de animação, tenho experiência com documentários, mas foi a primeira vez que eu dirigi um filme com atores, né? Então foi desafiante para mim até nesse sentido, mas eu acho que a gente conseguiu lidar bem com isso. Estamos ainda em processo de produção, né? Nos últimos dias concluímos quase 90% das filmagens, ainda falta uma parte ali do acabamento, né, das imagens que assim, moldarão o formato final do filme, e depois a gente passa para os próximos passos, né? Principalmente a montagem, que é quando a mágica acontece, né? Que a gente junta as cenas que foram gravadas de forma separada. A gente espera que todas essas possibilidades, elas se concretizem mesmo. Dá um trabalhinho, não dá montar tudo isso? Dá um trabalho, é um trabalho de meses. Antes de gravar, você passa muito tempo já, assim, se ocupando do filme, né? Pensando, reunindo equipe. É um trabalho, é um grande trabalho. Com certeza. Aldenor, e conta pra gente aí o que é que diferencia Fuga, né, das suas outras produções anteriores. Exatamente, então. Eu sou mais conhecido no cinema pelo filme A Inacreditável História do Milho Gigante, que é um filme de animação. Conheço. Inclusive, que bom. Espero que tenha gostado. Gostei sim, gostei. Então, a Inacreditável História do Milho Gigante, ele foi produzido também com recursos da Lei Aldir Blanc, no período da pandemia, e teve seus desafios, né? De se fazer cinema em tempos normais já é um desafio, então fazer na pandemia foi mais desafiador ainda. Então, um grande desafio no A Inacreditável História do Milho Gigante foi fazer esse trabalho em equipe que é crucial no cinema. Não se faz cinema sozinho, né? Então a gente tinha que fazer reuniões, fazer orientação da equipe, acompanhar todo o trabalho, e isso num período em que estava imposto o isolamento social, né? Então a gente precisou fazer isso com qualidade e garantindo a segurança e a saúde de todo mundo que estava envolvido ali nesse processo. Então eu tive essa experiência, né, de direção de um filme de animação, e fiquei muito feliz com o resultado e assim, da receptividade que o público deu, a crítica também. O filme ganhou prêmios internacionais também, rodou por vários países, foi exibido em vários países, assim, Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, na Índia ganhou prêmio, Colômbia, então foram muitos lugares. E aí eu tenho também experiência com documentários, né? Eu sou jornalista de formação, trabalhei muitos anos como jornalista, trabalhei em rádio, trabalhei em TV. Em TV eu tive esse contato com
esse mundo do documentário. E aí produzi alguns, inclusive um que foi exibido na TV Brasil, foi exibido em rede nacional pela TV Brasil, que foi o documentário Índios na Cidade, Vidas em Travessia. Então, ainda que sejam experiências diferentes, eu acredito que todas essas experiências em audiovisual me ajudaram a ser o diretor que eu sou hoje, né? Então eu trago essa bagagem do documentário e da animação para fazer Fuga. Então, mesmo sendo um diretor inexperiente em filme de animação, em filme de ficção, né? Eu assim, fico feliz que eu tenha conseguido trazer essa bagagem dos filmes anteriores para fazer um filme que eu tenho orgulho de fazer, de ter feito, e espero que o público goste também do resultado. Com certeza, porque os outros foram um sucesso, esse também será. E fala pra gente como é que foi a experiência de dirigir aí um curta-metragem, né, com um tema aí de suspense, né, em Boa Vista. A gente foi assim, ousado até, né, nessa proposta, porque é muito comum aqui nos filmes de Roraima, ou o documentário que se propõe a mostrar alguns aspectos da realidade do estado, ou temos alguns filmes que mostram uma Boa Vista ou um estado de Roraima assim, belo, agradável aos olhos. E esse filme, ele tem alguns aspectos interessantes, né? Ele sim mostra uma Boa Vista bonita, né? Uma Boa Vista que merece ser visitada e conhecida por pessoas que moram fora, que merece ser valorizada por turistas, mas também tem várias questões sociais que podem ser trabalhadas a partir daí, pensadas a partir daí, dessa história, né? Como falei, os personagens, eles foram construídos de tal forma que diferentes públicos se identifiquem com eles, né? Então, por exemplo, a população venezuelana pode acreditar que podia ser Duda, que é a personagem principal que está sendo perseguida, podia ser uma pessoa venezuelana, uma pessoa negra, uma pessoa indígena. Todas essas pessoas podiam se identificar com Duda. Então, a partir da bagagem cultural e da experiência de vida do público, esse público pode entender que o filme está discutindo uma questão diferente. A situação dos venezuelanos em Roraima, a situação dos jovens em Roraima, a situação da mulher em Roraima, a situação dos diferentes públicos, das minorias que vivem aqui e que todo dia são perseguidas, como o Duda é no filme, são perseguidas e precisam sobreviver, né? E precisam, assim, garantir a sua integridade física, a sua vida. E eu acho bonito isso, né? Você, a partir da ficção, promover todos esses debates, né? E eu fico muito contente de ter tido a oportunidade de proporcionar isso ao público, né? Trazendo um elemento que é um elemento de lazer, né? É um elemento de fruição, ou seja, de divertimento, que é o cinema, é uma arte, né? Mas também fazer as pessoas pensarem, refletirem sobre temas e refletirem sobre a sua própria vida. Muito interessante, além de contextualizar também os personagens e situações vividas, né, por cada um deles, envolvendo aí a gente se vendo neles ali também. Isso é muito interessante, né? Porque geralmente a gente vê assuntos, coisas fictícias, mas que não tem nada a ver com a gente. A gente vê muito nesses filmes de fora. E já sendo aqui é diferente, né? Muito legal. Eu acho muito bacana. Eu tô doidinha já para ver esse filme pronto que eu quero ver. Então, fala pra gente, você sempre imaginou gravar Fuga em Roraima e o que a locação trouxe para o filme? Sim, a ideia de gravar Fuga sempre foi tendo como ambientação a cidade de Boa Vista e a área urbana de Boa Vista. Nós temos alguns filmes locais que exploram bastante a vegetação, a área rural do estado. E aí eu quis que dessa vez a história se passasse na área urbana, mostrando asfalto, mostrando calçada, e ao mesmo tempo, o que é interessante também no filme é que mostra que, sim, Boa Vista é uma cidade urbana,
é uma capital, mas ao mesmo tempo é uma cidade verde, né? Então tem um contraste ali, por exemplo, a história começa no aeroporto, tem um contraste ali do asfalto, do meio-fio, né? Com buritizais ali na calçada. Ao mesmo tempo é bonito e faz a gente pensar, né? Nesse contraste todo, né? Que ao mesmo tempo é urbano, é rural, né? E nós somos um pouco isso, nós estamos na Amazônia, né? Mas nós estamos na cidade, assim, na área urbana, com construções, com intervenções do ser humano ali. Então, sim, Boa Vista foi pensada já desde o início como esse lugar. E foi interessante porque, como eu disse, né? A história ela foi pensada inicialmente há uns 10 anos, mais ou menos. E ao longo desses 10 anos, a cidade foi se modificando, né? Nós não tínhamos, por exemplo, o Parque do Rio Branco há 10 anos, né? Então, ao longo desses anos, dessa trajetória de construção do filme como projeto, a própria modificação da cidade foi modificando o filme também. Então, nós tínhamos aparecendo no filme, enquanto ele ainda era um projeto, alguns lugares de Boa Vista que foram se modificando, né? Outros que foram surgindo e foram incorporados à história, e isso acabou modificando um pouco a história, né? Duda, inicialmente, ela só ia do aeroporto até a Orla Taumanã. E aí surge o Parque do Rio Branco e a gente, de alguma forma, a gente se viu obrigado não, claro, é só uma forma de falar, mas a gente percebeu que era importante incorporar essa parte da cidade, né? E que tinha muito a ver com a proposta do filme, mostrar aquela parte da cidade que é ocupada pelos moradores de Boa Vista, pelos visitantes ali, né? Então, a história foi sendo enriquecida pela própria transformação que a cidade foi passando ao longo do tempo. E mesmo assim, essas transformações que você fala, a natureza sempre muito presente, né? Sim, também. De qualquer forma, mesmo que haja mudanças, modificações, a natureza ela sempre está muito presente com a gente. Isso é muito bonito, que isso nunca morra, né? Sim. Que a nossa cidade sempre preserve essas questões naturais. Nós somos cheios de igarapés, né? Você chega no finalzinho da tarde, são os pássaros indo para as árvores, os papagaios atrás de dormir nessas árvores, nos buritizais aí dos nossos igarapés, papagaios passando, pássaros de toda espécie, coisa mais linda de se ver, né? Inclusive eu moro perto de um igarapé e lá a gente costuma ver que isso é tão difícil, famílias de tucano, coisa mais linda. Eu tenho essa sorte de ver isso, de ter essa visão maravilhosa, né? É muito lindo isso. E você, no seu filme, você está colocando tudo isso, né? O urbanismo, mas não deixa de ser ali, de ter ali a beleza da natureza, envolvendo tudo. Sim, nós, por exemplo, mostramos o Rio Branco, né? E aí eu ficava naquela expectativa de quando aparecesse assim, uma revoada de pássaros, a gente conseguir filmar, né? Para aparecer no filme, né? Para o público ver como isso acontece, como essa vida da natureza, né? Ela está permeando, assim, a nossa existência aqui nesse lugar urbano em que nós vivemos, né? Além de, assim... em vários momentos do filme, nós ouvíamos, enquanto gravávamos, ouvíamos canto de pássaros, né? E aí a gente orientava a equipe, coleta isso aqui, grave isso, que isso vai fazer parte, né, do som ambiente do filme, né? Que nós estamos aqui em Boa Vista, Amazônia, esse som faz parte da nossa paisagem sonora. Muito bom, muito lindo. E como é que o público de Roraima tem respondido aí às suas produções? Bom, em relação aos filmes, principalmente o meu trabalho que teve mais repercussão foi a Inacreditável História do Milho Gigante, né? Ele foi selecionado em 30 festivais de cinema, então ele foi assistido em vários lugares, né? Aqui no Brasil ele circulou por todos os estados. Em alguns desses festivais ele ganhou como melhor filme, pelo voto popular, pelo júri popular. Então, o que é uma amostra, assim, né, da receptividade, né, que o público teve. E engraçado porque
a gente acreditava, com a inacreditável história do Milho Gigante, que o filme teria repercussão aqui em Roraima, talvez na região norte, talvez no nordeste, porque a trilha sonora do filme tem elementos da música nordestina, com baião, com instrumentos do forró, porque é uma história que vem do cordel. Então a gente quis trazer esses elementos da cultura nordestina para o filme também. E aí quando a gente começou a circular com o filme por outros estados, e aí foi selecionado no Rio de Janeiro, São Paulo, ganhou prêmios em outros lugares, e aí já era uma surpresa. Aí começaram os festivais internacionais, né? Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Colômbia. Aí foi para a Índia e ganhou prêmios lá também. E aí, assim, a gente fica ainda mais surpreso, né? Primeiro porque a Índia é conhecida, por exemplo, por Bollywood, né? Que é uma indústria cinematográfica, assim, reconhecida mundialmente pela sua qualidade, assim, pelo seu trabalho bem feito com o cinema. Uma linguagem muito própria e facilmente reconhecível. E depois por se tratar de outra cultura, né? Uma cultura muito diferente da cultura brasileira. Então, e mesmo assim sendo bem recebida nesses lugares também. Então a gente fica muito feliz por tudo isso, né? Além disso, eu tenho também um trabalho como escritor, né? Então eu tenho romances publicados, livros de contos, livros de infanto-juvenil, e também tenho essa alegria, né? De receber esse retorno do público, né? Dizendo, olha, gostei do seu livro, nessa história chorei, essa história ri bastante, né? É muito gostoso ter esse retorno e ver que a sua obra nem é mais sua, né? Porque quando ela chega no leitor, já é dele, assim, ele transforma em outra coisa, ele vivencia e transforma aquela história numa outra história e assim, é para isso que a gente escreve, né? Para que os nossos filhos ganhem o mundo. É muito gratificante, né? Ter esse retorno aí do público. Isso é muito bom. E fala pra gente como é que você vê aí a importância de um cineasta de Roraima, né, no cenário audiovisual nacional. Eu acho que é muito importante que a gente consiga ocupar esses espaços, né? Na verdade, eu sou nessa linha histórica de quem faz cinema em Roraima, né? Nós temos grandes nomes já de fazedores de cinema no estado, cito só alguns e provavelmente deixarei muitos nomes bons de fora. Por exemplo, Alex Pisano já ganhou prêmios com seus filmes, Thiago Brigler também. Além de temos cineastas indígenas circulando com seus filmes em festivais nacionais, internacionais. Nós tivemos um filme um filme Yanomami ganhando prêmio, aparecendo na Netflix. Então, nós já estamos ocupando esses espaços e precisamos ocupar mais e, assim, esperamos que a população que está aqui em Roraima veja mais nossos filmes, valorize mais essa produção, indique, né? Para que a gente tenha um cenário mais consolidado, né? Que a gente tenha público suficiente para que os nossos cinemas, nossas salas de exibição tenham nossos filmes lá, porque as pessoas pagam para ver um filme daqui, feito em Roraima, porque é um filme de qualidade. Porque se foi exibido, selecionado e exibido em festivais de cinema nacionais, internacionais, ganhou prêmios, foi para o catálogo de plataformas de streaming, como Netflix, como tantas outras, então é porque esses filmes têm tido um reconhecimento da qualidade deles e porque eles têm algo a dizer. Então, nós estamos aqui fazendo cinema, resistindo todos esses anos e esperando que sempre o público esteja com a gente também para ver esses filmes, valorizar essa produção e dar um retorno para a gente, dizendo, olha, muito bom, continue, incentive para que essa arte nunca pare. Exatamente. Sempre que passa algum artista local por aqui na nossa mesa de conversa, eu sempre digo assim, gente, vamos nós, né, moradores aqui de Boa Vista, vamos valorizar os nossos artistas locais, né, vamos valorizar tudo que eles têm aí pra gente, porque não esperar que ele seja reconhecido lá fora,
Vamos valorizar o que está aqui, o que é nosso, o que é da gente. Eu sempre falo isso, porque tem muita coisa interessante. E às vezes se é reconhecido lá fora, porque às vezes nem aqui a pessoa não se deu o trabalho de apreciar, de ver, de conhecer, né? E sempre que eu vejo, eu super indico, eu gosto muito. Passa por aqui coisas e eu fico assim também deslumbrada, eu fico assim muito feliz de estar conhecendo para que eu possa acompanhar e para que eu possa também estar fazendo aquele meu trabalho de formiguinha, indicando, olha, artista tal fez isso, isso e isso. Dá uma conferida, é tão legal, tá tão bacana, né? Porque é artista local, são pessoas, gente da gente. Não esperar que lá fora seja reconhecido. Vamos valorizar o que a gente tem aqui, né? Assim como também o pessoal valoriza muito o que vem de fora, mas a gente tem que olhar primeiro da gente, né? É verdade. Pois é, fala pra gente aí, para você, o que é essencial para uma boa narrativa de suspense? O mistério. Não entregar tudo na primeira cena. E esse foi o nosso desafio, assim, ao longo do filme, né? Conseguir prender o leitor até o final da história, assim. E, inclusive, a proposta do filme é não dar todas as respostas, mesmo até a última cena, mesmo na última cena. O nosso objetivo, assim, a nossa meta é mesmo criar minhoca, assim, na cabeça do público, né? Uhum. É fazer o espectador, depois de ter assistido, eles ficar se perguntando, né? Mas o que será que esse filme quis dizer mesmo, né? O que aconteceu de verdade? Ela fez isso ou fez aquilo, né? Foi isso que aconteceu ou foi outra coisa, né? Eu fico sempre pensando nessa polêmica que Machado de Assis conseguiu manter vivo até hoje, né? Será que com Dom Casmurro, né? O romance dele, será que Capitu traiu ou não Bentinho, né? E as pessoas se perguntam, se questionam, algumas discutem, acham que traiu, outras dizem que não e apresentam seus argumentos. Inclusive, isso já rendeu pesquisas científicas, né? Sobre esses elementos e como o autor trabalhou isso, né? E deixou isso para que o leitor resolvesse, no caso, né? Então, nós também buscamos isso nesse filme, assim, né? Que o público se pergunte e converse com outro e diga, olha, eu penso que é isso. Aí ele diga, não, eu discordo de você, não foi isso não, você entendeu errado, né? E eu acho que isso tudo faz parte da magia do cinema, né? Muito legal. Chamar o público para ser o autor da história também, né? Esse é o conceito de obra aberta, é que a obra não esteja encerrada em si mesma, que o público faça a sua leitura, faça a sua interpretação a partir da sua bagagem, né? A partir do seu ponto de vista, né? E aí nós temos não só uma história, mas uma história por pessoa, né? Porque cada um vai ter a sua história, vai ter a sua leitura. Olha que legal, fazendo as pessoas pensarem mesmo, né? E ficar se perguntando. Nossa, que bacana. Instiga mesmo aí o pensamento a fluir, a viajar na história. E quais são aí as suas expectativas, né, para a reprodução de Fuga no circuito de festivais? Nós temos, assim como nós conseguimos já exibir filmes em festivais nacionais e internacionais, nós temos esse objetivo com Fuga, né? Vamos inscrevê-lo em festivais em outros estados, queremos também exibi-lo aqui em Roraima, né? Nós temos festivais de cinema realizados aqui em outros países e quem sabe ganhar prêmios, né? Se lançar, né, nesses caminhos e colher os frutos que vierem, né? Esperando que, assim, ficando feliz com o resultado que a gente conseguir, né? A gente tem trabalhado bastante para realizar um filme que a gente se orgulha de ter feito, né? Foram algumas semanas de gravação, né? Reunindo mais ou menos 20 pessoas, né? Em diversos postos de trabalho, direção, roteiro, produção. Vai ter gente que ainda vai fazer a trilha sonora, que ainda está em produção, né? Gente captando som, né? Direção de arte, cuidando do figurino, da maquiagem, os atores, isso sem contar figurantes que foram vários também. Então, estivemos esse tempo todo nesse trabalho
para que a gente conseguisse o melhor resultado possível. E espero que esse esforço vale a pena, vindo em forma de reconhecimento. Não necessariamente de prêmios ou de dinheiro, mas um reconhecimento, né? Que leve o nome de Roraima, né, a esses lugares, festivais de cinema, plataformas de streaming, quem sabe em televisão, né? E as pessoas de outros lugares pensem em Roraima como um lugar onde se faz cinema e cinema de qualidade, né? Nós já temos alguns filmes de Roraima que já têm tido esse destaque nacional e internacional, e precisamos, assim, nos vemos nessa missão de levar adiante esse trabalho, né? De continuar levando sempre, exaltando o nome de Roraima por onde a gente for. Muito bem. E quais foram as técnicas e elementos visuais você usou, né, para construir o suspense também e o mistério em Fuga? A construção dos personagens, né? A caracterização dos personagens. Nós temos, por exemplo, Duda, que é uma pessoa jovem indígena, então já há uma composição de uma representante de um grupo, ou um ou mais grupos minoritários, né, no Brasil. Por exemplo, Duda é uma pessoa magra, é uma pessoa baixa. Então, nessa construção da personagem, a gente já acredita que facilitaria esse processo de identificação, né? Exato. Uma pessoa frágil. Bem característico, né? Que provavelmente o público vai ter esse sentimento de cuidado, né? De querer cuidar. E aí nós temos o Chefão, que é feito pelo Hernandes Dantas, que aqui em Roraima é conhecido por interpretar o Herodes na Paixão de Cristo, né, na encenação da Paixão de Cristo, que é uma encenação teatral que temos em Cajaí. E então ele é um homem alto, grande, né? E esse contraste é uma forma de mostrar esse conflito, né? Esse conflito desigual, né? De um homem rico, que tem capangas, que chega num carro caro para perseguir uma menina, uma jovem, né? Uma jovem indígena que vai correr a pé pela cidade, pela N. Garcês, né? Então, essas foram algumas das formas que a gente trabalhou, né, na construção dos personagens, mas também, por exemplo, decidimos que o filme não teria diálogos, exatamente para criar esse suspense. Para criar, né? esse questionamento, que Isso. já me veio uma pergunta na cabeça. Por que Duda estava sendo perseguida? Exatamente. O que ela fez? Essa é a pergunta que a gente quer que o público se faça. O que ela carregava, que esse pessoal, gente grande, estava atrás dela? Exatamente. Ela é inocente ou ela é culpada? Isso. Ela é a mocinha ou ela é bandida também? Então a gente... Traz todos esses questionamentos. E esses não ditos, eles fazem parte da narrativa, né? São formas de entregar uma história sem entregar toda a história. E aí é por isso que o público, ele é convidado, então, a construir a sua história, né? Mas no finalzinho vai dar para entender tudo. No finalzinho tem o final que é chamado de final aberto. E eu não vou dar spoiler. Claro, ainda tá. Mas é um final que vai fazer o público pensar, né? Será que foi isso que eu vi mesmo? Ou será que é outra coisa, né? Foram essas técnicas que a gente foi usando ao longo da narrativa e que a gente espera que surte o efeito. Que faça o público se prender na história e ficar nessa expectativa até o final do filme. E Aldenor, Fuga está em busca de parceiros, né, e figurantes. Como é que você enxerga aí o envolvimento da comunidade local na produção? Foi bem interessante quando a gente começou a procurar figurantes, por exemplo, para fazer parte do filme. Porque tinham pessoas, inclusive atores profissionais, que queriam fazer figuração, né? Então a gente ficou bem surpreso, bem feliz, assim, porque é uma honra receber essas pessoas, né, no nosso filme. E foi bem assim, bem interessante essa construção coletiva, né? As pessoas se interessando, querendo participar.
E assim, até atores, não atores, assim, pessoas que não são atores, nunca fizeram teatro, nunca fizeram cursos de interpretação. E aí eu, como diretor, eu precisava dizer o que elas tinham que fazer, né? Olha, agora você faz tal interpretação, você faz uma expressão de horror, faz uma expressão de irritação, ou faz um gesto, faz uma expressão corporal. E foi bem interessante ver como as pessoas se saíam nessas situações, né? Surpreendendo com uma interpretação muito interessante, né? Então, esses processos são processos de aprendizagem também pra gente, né? A gente aprende a dirigir pessoas, a lidar com pessoas, a tirar o melhor delas, né? Nesse sentido, assim, foi bem rica essa experiência, né? Porque a gente viu essas pessoas fazendo com que o filme fosse um filme melhor, com o trabalho delas. Esse chegou a ser um momento favorito de ver a reação das pessoas, você conduzindo ali? Esse foi um dos meus momentos favoritos, assim, dizer, olha, orientar as pessoas, né? Isso. Você precisa fazer isso, e aí dizer a ação, e a pessoa faz exatamente como eu orientei, falou. Assim. Nossa, que era legal. muito prazeroso esse momento. E depois, de forma bem parecida, quando já estava gravada e eu precisava revisar, olhar o que tinha sido feito, né? Aquelas diferentes gravações que foram feitas separadas, e ver que elas se encaixavam e a história já se delineava ali na minha frente, né? E aí eu ficava, mesmo sem ter o filme completo, eu já via assim a história, o filme na minha cabeça, né? Eu dizia assim, vai ser um filme bom, vai ser um filme do qual eu vou me orgulhar, com certeza. Aldenor, eu vejo em seus olhos falando do filme, falando dos trabalhos que você já fez assim com muita paixão, né? Com certeza você ama o que faz. E fala pra gente o que é Fuga, o que ela significa pra você. Acho que é um estágio, né? Desses de quem se aventurou a ser um artista. Eu tenho alguns trabalhos já feitos na área da literatura, principalmente, do cinema, e eu sempre procuro me desafiar, né? Então, por exemplo, na literatura eu procurei lançar livros para diferentes públicos, porque eu queria conversar com diferentes públicos e queria saber se eu conseguia dialogar com esses públicos, né? Então eu escrevi para crianças, escrevi para adolescentes, para adultos. Escrevi diferentes gêneros literários, né? Escrevi contos, escrevi romance, escrevi cordel e escrevi poesia. E no cinema também tenho feito esse percurso, né? Comecei no documentário, né? Que é uma linguagem que está muito próxima da realidade, de você mostrar as coisas como elas são. Depois fui para a animação, que é outro mundo, né? Um outro universo, de você a partir do desenho e fazer aquilo ganhar vida, né? Aquela imagem parada passa a ter movimento, e aquele movimento ele conta uma história. E aí agora eu resolvi fazer live action, né? Um filme com atores. E aí foi desafiante, né? Porque aí não eram desenhos, eram pessoas, seres humanos, né? E aí você precisa lidar com as pessoas, né? Você precisa saber tocá-la, saber chegar até ela para dizer o que ela precisa fazer para dar o seu melhor resultado. Então foi um processo de aprendizagem também, né? E acho que é isso que representa o filme Fuga nesse meu momento, né? Um momento de amadurecimento desse Aldenor artista, Aldenor cineasta, que provavelmente depois de Fuga vai procurar outro desafio para superar, assim. Com certeza. Eu acho que é uma constante, assim, na minha trajetória, né? A busca pelo novo, assim, de buscar se desafiar sempre e buscar mostrar algo diferente do que as pessoas já estão acostumadas a ver eu fazendo.
E esse é mais uma arte, né, criada pelo artista, saindo aí do forno praticamente, né? Então, quais foram aí os maiores aprendizados na sua jornada, desde o seu primeiro filme em 2006 até hoje? Eita, é uma longa história, né? Porque... Conte-nos. Porque eu acho que eu aprendi a fazer cinema, né? Porque até então eu era um jornalista que trabalhava numa televisão, né? Então eu fazia telejornalismo. E aí eu fui tendo contato com essa linguagem do audiovisual, primeiro pelo documentário. Então era um pouco jornalismo e era um pouco cinema. Ele estava ali na fronteira dos dois. Até a gente ser picado pelo bichinho da arte, né? E querer agora contar outras histórias. Não só as histórias verídicas, né? Não só as histórias reais, mas as histórias que não aconteceram ainda, mas que falam também sobre a nossa realidade, né? A ficção tem esse poder, né? De mesmo inventando personagens, lugares, histórias, fazem as pessoas pensar sobre as coisas reais que acontecem na vida delas, que acontecem na sociedade. Então, ao longo do processo, eu fui aprendendo a usar a linguagem ficcional para falar sobre a realidade também, né? Então, isso me fez aprender a como registrar, né? Registrar as imagens, né? Que dissessem aquilo que era preciso ser dito, né? Então, enquadramento, luz, composição, movimentos de câmera, movimento dos atores em cena. Então, são muitos elementos que eu fui aprendendo com o tempo e continuo aprendendo até hoje. Provavelmente não vou parar de aprender, né? Porque eu sou sempre alguém muito interessado em aprender coisas novas, né? Então, fazer cinema é também aprender a fazer cinema, né? E eu gosto disso, né? Eu fico muito empolgado com qualquer experiência nova, exatamente por essa oportunidade de aprender algo que eu não sei ainda, mas que eu vou me esforçar muito para saber. A nossa vida é um eterno aprendizado, né? Todo dia a gente está aprendendo algo novo, isso Sim. É tão bom. E desde os seus trabalhos, né? Qual o projeto assim, que mais te marcou e por quê? Olha, foram muitos momentos marcantes na minha trajetória como artista, né? Eu cito vários, assim, eu costumo dar palestras em escolas, falar sobre essa trajetória, como é ser artista. Eu falo que um dos momentos marcantes da minha vida são aqueles iniciais, assim, em que eu vou tendo o primeiro contato com esse universo de fazer arte. E eu digo, por exemplo, ali que na infância, num trabalho para casa da escola, foi a primeira oportunidade que eu tive e a primeira lembrança que eu tenho de eu produzir um texto literário. Eu escrevi um poema curto de 4 linhas, mostrei para os meus pais em casa e eles ficaram muito orgulhosos de mim. Eu digo que foi a primeira vez que alguém reconheceu o meu talento como artista, né? Então esse foi com certeza um momento muito marcante para mim. Eu lembro até hoje, né? Mas de reconhecimento de trabalho eu posso citar vários, né? A Inacreditável História do Milho Gigante talvez seja o meu trabalho com maior repercussão, né? Então foram 30 festivais de cinema no Brasil, no exterior, 7 prêmios, 4 no Brasil, 3 na Índia. Hoje está em 2 plataformas de streaming, né? Que é o SPC Cine e Itaú Cultural Play. São plataformas que disponibilizam filmes brasileiros gratuitamente. As pessoas basta fazer fazer o login, né? Se cadastrar, fazer o login, entrar e assistir. Tem vários filmes lá de alta qualidade, né? E eu fico muito honrado de que uma produção minha, feita 100% em Roraima, por uma equipe de Roraima. Então, quem dirigiu, quem fez o roteiro, quem fez os desenhos, quem fez a trilha sonora, todos são daqui, né? Então, e esse trabalho tá lá, de graça, para assistir. É bom você correr porque não vai ficar para sempre, é por tempo limitado. Então, é só entrar lá nessas 2 plataformas, SP Cine Play e Itaú Cultural Play, e assistir esses filmes, entre outros que estão lá,
que são muito bons também e que falam do Brasil que às vezes a gente não conhece. Com certeza. Não só mais orgulho dos seus pais, mas agora do público também, né? Que legal, que bacana. E como é que foi o processo de criação, né, e produção aí de A Inacreditável História do Milho Gigante, que foi um dos seus maiores trabalhos? Sim, foi um trabalho desafiante, né? Porque foi feito durante a pandemia. Então a gente tinha que manter esse isolamento social e ao mesmo tempo fazer com que o filme fosse produzido, né? Porque tinha um prazo para entregar. Mesmo, porque a vida de todo mundo parou. Então, primeiro a gente tinha que montar a equipe e fazer orientação à equipe, né? Então, quando era possível, fazia reuniões por teleconferência. Quando não era possível, fazia reuniões presenciais com máscara, né? Com todo o protocolo que era preciso seguir. E aí foram montadas as equipes, né? Os profissionais que iriam fazer os desenhos, os profissionais que iriam fazer a montagem, ou seja, pegar os desenhos e fazer com que aquelas imagens paradas tivessem movimento, né? A boca do personagem tinha que mexer, as pernas do personagem, que são animais, porque é uma fábula, né? Então a formiga, o tamanduá tinham que caminhar, os olhos tinham que mexer, piscar. E aí teve a dublagem com um ator nosso, que inclusive também fez Fuga agora, que é o Anderson Nascimento. Ele faz todas as vozes dos personagens de A Inacreditável História do Milho Gigante. Legal. E foi engraçado, assim, acompanhar o processo de dublagem, né? Porque, primeiro, a história é uma comédia, né? Então tem partes engraçadas. E enquanto ao final da gravação, né, a gente ria, né, e dizia assim, nem parece que a gente tá trabalhando, né, porque tá sendo muito prazeroso fazer isso, né. Então a gente teve os desenhos, teve a montagem, teve a dublagem, teve a trilha sonora, né. A gente contratou Pedro Link e Renato Costa, que são músicos aqui. Então eles usaram até instrumentos musicais não convencionais, nem são conhecidos por isso. Então foi bem rico, assim, esse processo de produção, né? Foi muito criativo superar todos os desafios que a gente teve e chegar no resultado que a gente chegou, né? É um filme assim que as crianças gostam de assistir, ficam pedindo para repetir. Então, a gente fica feliz com todos esses resultados, né? Então, sim, teve exibições em festivais, teve prêmios, está em plataformas, mas, assim, o grande prêmio que a gente ganha é quando a gente percebe que o público gosta do que a gente fez. Exatamente. E também quando você passa amor naquilo que faz. Tudo que você faz com prazer se torna tão leve, não é verdade? Você falando essas palavras, eu me identifiquei. Gosto muito. Então, quando a gente gosta muito de uma coisa que a gente faz, aquilo se torna leve, se torna prazeroso. O tempo passa, você nem vive, você botou tanto amor ali naquilo que você fez, que saiu legal, que saiu perfeito, que saiu muito bom. E não é à toa que você ganhou todos esses prêmios, né? Parabéns de verdade. Obrigado. E que venham mais. Amém. Mais e mais. E o que você diria para os jovens de Roraima que querem seguir carreira no cinema? Que se aproxime da cena do cinema em Roraima, né? Então conheçam aqueles que estão fazendo cinema aqui, assistam os filmes que estão sendo feitos aqui, assistam outros filmes também, né? Se for possível, participe de oficinas, cursos de cinema. Aqui em Roraima são dados cursos até de graça na área do cinema, né? Eu fui um deles, né? Uma das primeiras oficinas que eu fiz aqui na área de cinema foi de graça. Foi oferecida pelo SESC gratuitamente. E foi um momento em que eu tive contato com as técnicas que são usadas no cinema, né? Como se faz roteiro, como se faz a direção, como se faz a filmagem, como se atua no cinema. Então tivemos noções básicas sobre fazer cinema. E aí, para quem tem vontade de fazer cinema, é isso, assim, saber o que está sendo feito, saber como se faz cinema e fazer, né?
começar com suas primeiras experiências, fazer filme do celular mesmo, né? De forma amadora. Existem programas de computador ou aplicativos de celular que fazem edição de imagens, né? E são gratuitos. Então é possível você fazer um material de relativa qualidade, gastando muito pouco, e é um primeiro passo, né? Para você entrar e ser alguém, um fazedor de cinema. E depois, aí é consequência, né? Depois que você começa, você vai sendo convidado para outros trabalhos, é remunerado por isso. Você pode inscrever, elaborar projetos de filmes, inscrever em festival, em editais, ter seus projetos selecionados, receber recursos para poder realizar esses filmes. Então tudo isso é consequência, mas é primeiro preciso dar um primeiro passo, né? Que são esses momentos iniciais, né? Se aproximar das pessoas, conversar com quem faz cinema, conhecer o que está sendo feito, entender da linguagem de cinema, e aí é só sucesso. Daí em diante são os resultados que você colhe. E deixa fluir, né? Para aquele que tem vontade, que tem vocação, que deseja isso para a vida, é só deixar fluir. Muito bom. E qual é a mensagem final que você gostaria de transmitir ao público que acompanha o seu trabalho? Que conheçam a arte, todas as artes que são feitas em Roraima, né? Cinema, literatura, mas a música, a dança, o teatro, entre outras, né? Nós temos muitos artistas aqui em Roraima, gente fazendo muitas coisas diferentes e de qualidade, sendo reconhecidos fora do Brasil, fora de Roraima, fora do Brasil. E a gente espera que as pessoas que moram aqui também conheçam e valorizem essa arte aqui produzida, porque é uma arte que fala da gente, né? É um processo muito bonito você conhecer a arte produzida no lugar onde você nasceu, onde você mora, porque é uma arte que diz quem você é. É uma arte que fortalece seu sentimento de pertença, seu sentimento de identidade, né? E eu acho que é uma arte que faz com que o povo seja o que ele é. Então é preciso que a gente cada vez mais fortaleça essa arte, incentive e assim, contribua para que ela continue existindo e continue nos ajudando a sermos quem nós somos. Eu costumo dizer que a arte faz isso, né? Faz a gente entender quem somos, e a partir disso, quando a gente entende quem a gente pode ser alguém melhor, né? Porque a gente entende para onde a gente quer ir e como a gente pode chegar lá. Com certeza. Aldenor, muito obrigado por essa nossa conversa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, foi uma conversa muito prazerosa e, assim, parabenizo por esse espaço ser um espaço que incentiva a arte, né? Que leva as pessoas a conhecerem o que é feito aqui, né? Nos mais diferentes segmentos, linguagens, e espero que, assim, as pessoas também ouçam aqui o podcast e indiquem, compartilhem, para as pessoas saberem cada vez mais pessoas saibam o que se faz aqui e de quantas coisas a gente tem que se orgulhar. A Defensoria Pública é assim mesmo, sempre aí anunciando os seus artistas, levando a informação, levando a cultura, levando o esporte, levando a saúde, levando tudo por aqui nessa nossa mesa de conversa. É tudo isso que a gente passa para o nosso público, a boa informação. Muito obrigado por essa nossa conversa muito prazerosa. Volte sempre que você tiver mais novidades, com certeza vai ter. Está sempre de portas abertas aqui para você, o Entrevistas DPE. Muito obrigado e sucesso. Obrigada. Bom, gente, nós conversamos com Aldenor Pimentel, cineasta, que está aí trabalhando no curta-metragem roraimense, né, que começa a ser produzido aqui em Boa Vista. Essa nossa conversa muito boa sobre o filme Fuga, né, dirigido por Aldenor Pimentel. Nessa edição do nosso podcast, né, nós conversamos tudo. Basta você ouvir, nos acompanhar, que você vai
saber aí na íntegra a nossa conversa. O cineasta compartilha aí a sua trajetória e o processo criativo por trás de Fuga, uma obra repleta de mistério que vai deixar o público aí em suspense na conversa. O cineasta fala ainda das produções em Roraima. Vale muito a pena você conferir. Todo o nosso conteúdo você acompanha pelo Entrevistas DPE aqui na Rádio Defensoria. Também vai estar no YouTube, Deezer e Spotify. E eu sou a Adriana Paulino, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.